O secretário municipal de Finanças, André Castro, esteve na Câmara de Guarulhos na quarta, dia 23. Ele veio apresentar as metas do segundo quadrimestre de 2015 em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário falou sobre a situação econômica da cidade. Todo mundo sabe que o país hoje vive um momento difícil, uma crise econômica internacional, e isso afeta diretamente as finanças públicas. Então, esse debate ele já é importante por si só, porque é uma prestação de contas à população, mas nesse momento ele ainda é mais importante, porque a gente vai poder analisar e ver os números que a gente tem aí em relação à crise econômica, como é que o município de Guarulhos está se portando diante disso. Respondendo a sua pergunta, a gente vai depois ter observação de ver no detalhe aí que Guarulhos continua cumprindo todos os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns números a gente tem uma piora de resultado, a gente tem um desempenho bastante frustrante, principalmente do ICMS, que é a nossa principal receita, mas a gente tem conseguido manter os resultados. Obviamente que alguns fatores, como pessoal, como a questão dos precatórios, é uma luz amarela no túnel que a gente precisa observar, e a gente vai poder debater aqui com os vereadores e mostrar todos esses detalhes para todos vocês. O secretário respondeu à pergunta se a cidade estaria quebrada. Não procede de forma nenhuma. A gente vai poder observar que a gente está cumprindo todos os indicadores. É lógico, alguns indicadores, como eu estava falando, você tem uma piora em razão da crise econômica. O pior deles é o ICMS, que é um tributo estadual, mas que a cota parte de Guarulhos é a principal receita do município. Ele representa mais de 1/3 de toda a receita do município. Quando você tem um tributo que representa mais de 1/3, você tem problemas. Mas a gente tem conseguido, inclusive, performar com outros tributos, como, por exemplo, o IPTU, o próprio ISS, de forma positiva mesmo nesse momento de crise. Então, na verdade, assim, a crise afeta a todos, mas eu posso dizer com certeza afeta menos Guarulhos do que a maior parte dos municípios do Brasil. Na explanação, esses números foram detalhados. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fixa metas de resultado, endividamento e gastos com o pessoal. E são essas as metas que a gente tem que estar prestando e tem que estar sempre assegurando que sejam cumpridas. Vamos lá para as receitas. Quero chamar a atenção nesse quadro aqui, que muito embora a gente esteja vivendo uma crise econômica, o município de Guarulhos, ele foge desse espectro. Ou seja, quando a gente analisa a receita tributária, a gente vai ter uma variação ainda positiva de 3,9% para o total da receita tributária. Quero chamar a atenção aqui, principalmente para os ganhos de IPTU e ISS, que são os principais tributos do município, são aqueles do qual o município é o responsável por essa política tributária. Diferentemente, por exemplo, do ICMS, que é o principal tributo em termos de arrecadação, só que, no entanto, ele é um tributo estadual, ou seja, a política tributária do ICMS pertence ao governo do estado de São Paulo e não ao município. Então, eu gostaria de destacar que, em que pese a crise econômica que está colocada para todos os entes públicos, a gente conseguiu ainda resultados positivos em termos das principais receitas do município. Podemos passar para o próximo. Para ter uma ideia de proporção, então, o ICMS, que é o principal tributo, ele responde a 33% das receitas. Logo depois vem as verbas da educação, que é o Fundeb e o Salário Educação, que basicamente tem as mesmas fontes, ou seja, as fontes são as receitas tributárias do município mais o ICMS, que é distribuído diretamente para a educação, e em terceiro o IPTU e depois o ISS. Aí você vai ter os outros tributos, né? E esse quadro é interessante, que dá para ver bem o peso que cada tributo tem nas receitas do município. Para a gente ter uma dimensão do que a gente está falando, é sempre importante a gente ter uma dimensão de como é que está sendo a performance das principais receitas comparativamente a outros municípios.
Esse quadro é interessante porque ele vai mostrar um ranking em termos de arrecadação absoluta de recursos. Ele vai mostrar, por exemplo, que no caso de IPTU, a gente oscilava numa posição entre quarto e sexto lugar, e a gente está se consolidando como terceiro lugar no estado de São Paulo. A gente fica atrás apenas da capital e do município de Campinas, que tem o mesmo tamanho de Guarulhos, mas que tem, vamos chamar assim, um processo de urbanização muito mais antigo. Então a gente tem se mantido nessa posição. Essa posição mostra que a gente está em nível com a nossa capacidade de tributação, ou seja, pelo tamanho de Guarulhos, essa terceira posição, se a gente tivesse abaixo seria negativo e acima significaria dizer que o IPTU estaria muito caro. Então é uma posição que a gente tem que manter. Em termos de Brasil, é sexto lugar, esse número é importante. Isso mostra como a política de IPTU a nível Brasil é forte, ou seja, municípios maiores, né, várias capitais de estado estão atrás do nosso município em termos de IPTU. A saúde continua a ser a principal área de investimento, seguida de perto pela educação. Para ter uma dimensão dessa distribuição pelas secretarias, então dá para a gente observar que você tem nas duas principais secretarias, que é da saúde e da educação, os principais gastos. Embora o orçamento da educação seja maior que o da saúde, até o momento, em termos de liquidação, os gastos de saúde têm sido maiores. Isso porque a saúde, você tem um custo de operação mais caro que a educação, e a educação é um setor que no município ainda se encontra em expansão. Então eu tenho gastos de investimentos, e os investimentos eles têm um processo de maturação mais lento, mas que a gente deve chegar no final do ano com um orçamento em termos de liquidado entre saúde e educação bastante próximos. Aí essa diferença deve cair nesse último quadrimestre. Segundo o secretário, as despesas com pessoal começam a preocupar. Os gastos já passam de 50% com encargos e salários. Para ter uma ideia, aqui eu tenho uma ideia do quais são os gastos, né? Então o maior destaque é pessoal, que é o principal gasto do município. A gente vai ver pelos indicadores que nesse quesito, embora a gente esteja rigorosamente cumprindo com as metas da lei de responsabilidades, esse é o gasto mais preocupante, porque ele apresenta uma evolução real positiva ao longo do tempo e ele, na verdade, ele concorre contra a receita, ou seja, se a gente não conseguir manter essa trajetória positiva da receita, a gente está aí com uma luz amarela em relação à questão de gasto com o pessoal. Esse quadro dá para a gente ver justamente essa evolução. Ou seja, você tem uma evolução da receita positiva, constante ao longo dos anos, com destaque para o ano de 2013, que foi o seu principal salto, mas o gasto de pessoal também continua a acontecer de forma acelerada. Chama atenção e destaco esse ponto como uma luz amarela, por quê? Porque se a gente observar a curva de receita e a curva de despesa de pessoal no último exercício, embora você tenha diminuído a velocidade de crescimento nesse último exercício, nos últimos 12 meses, ele está maior do que a curva da receita, tanto no ano de 2013 quanto no ano de 2014. Se a gente conseguir performar a receita como a gente tem feito, a gente vai conseguir manter esse dentro do quadro. Mas é uma luz amarela que a gente precisa estar observando aí com cuidado nos próximos exercícios. Estamos chegando a uma participação de 50%, deixa eu pegar por aqui que eu já consegui, de 50,9%. O limite prudencial, que é o cumprimento da meta, é 51,3%. Portanto, estamos já no que a gente chama de alerta, mas estamos abaixo da meta prudencial ainda. Ao final da exposição, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, questionou a situação financeira da cidade. A pindaíba que o município passa hoje, não vou culpar o secretário de Finanças, vou culpar o prefeito, né? Que é o ordenador de despesas, o secretário de governo, que perdeu o controle das finanças do município e hoje a gente não pode, o município está na situação que está. Tivemos aí um aumento de arrecadação diferente de outros municípios, que a situação financeira está pior que Guarulhos. Então, a minha crítica é política e não técnica.
E eu não vou fazer nenhuma pergunta técnica, porque está muito bem explicado. É isso. Não tem como correr disso aqui. Esses dias nós estávamos esperando a Secretaria de Serviços Públicos, só para citar um exemplo, a Secretaria de Serviços Públicos, para comprar umas telhas lá para o campo do Jardim Bonança, Paulo Sérgio. R$ 14.500. Não puderam comprar, porque não autorizaram. Um exemplo, um pequeno exemplo. Aí vamos fora os aluguéis atrasados, repasses, Secretaria de Educação sem repasse, e chega no final do ano e empenham tudo. Uma boa parte das despesas de 2015, principalmente da educação, com a arrecadação do IPTU em janeiro e com a arrecadação maior, pagam os empenhos de dezembro. Aí dizem que cumpriu os 25% da educação. Quando o vereador Geraldo faz a cobrança, eu acho a cobrança absolutamente pertinente, embora não seja da minha pasta, não seja essa questão da questão do gasto, mas assim, quando falta, por exemplo, um material básico no hospital, tipo o coisa para fazer o exame ou a cadeira de rodas, pode ter certeza que isso não é um problema financeiro. Isso é um problema de gestão. Isso é um problema de gestão. Isso é um problema de gestão. Assim, existem problemas. Quando falta, é um problema de gestão. A gente tem que assumir os nossos erros. É papel da oposição apontar. Agora, quando eu tenho um problema financeiro mais pesado, eu tenho, por exemplo, um atraso significativo em salários, etc., que muitas vezes que a gente assistiu em vários municípios, o Rio Grande do Sul, em contas, aí você tem um problema financeiro. Aí não é um problema exclusivamente de gestão, é um problema financeiro. Isso é importante, eu acho que a crítica vale para os dois. Do mesmo, eu diria até que, como a financeira muitas vezes ela é causada por questões externas, eu diria que a de gestão é até mais grave. O secretário ainda falou sobre a implantação do regime jurídico único para os servidores públicos municipais. A gente tem acompanhado bastante de perto esse trabalho. Ainda falta a gente ter acesso ao número definitivo atuarial, que é o que realmente vai dar a base para a gente poder ter essa análise, mas a gente sabe de antemão que ele é uma vantagem econômica para o município, sim. Mas esse não é o principal foco do projeto. Eu acho que o debate tem se pautado muito por aí. O principal foco é que hoje você tem dois regimes, você tem duas condições. Você tem a maioria dos funcionários que está pelo regime geral e uma parte dos funcionários, os estatutários, pelo regime único. O regime único é muito melhor do que o regime geral. O regime geral, ele não oferece as mesmas condições que o regime único. Então, eu acho que assim, o debate é importante também do ponto de vista econômico, mas o foco dele tem que ser na melhora da qualidade, ou seja, você não pode ter uma política de RH forte se você não tiver um regime único e que ele estabeleça condições de trabalho iguais para o conjunto dos funcionários. Eu acho que esse é o foco, tenho acompanhado o debate, eu acho que infelizmente o foco central não está sendo esse, o das vantagens, mas enfim, eu acho que ao longo do processo isso vai poder ser esclarecido e a gente vê que é um projeto extremamente positivo para o município, não somente pela questão fiscal da economia que você vai ter de recursos, mas principalmente porque a gente vai poder ter uma política de RH comum e uma condição de benefícios igual para todos os servidores do município. Só para a gente fechar aqui, você citou o tal do cálculo atuarial, né, que isso tem sido até discutido sim, e você disse que ainda não recebeu, quem é que está fazendo, quem é que está para te entregar isso, tem um prazo para vocês receberem isso, para divulgar esses números também? Olha, eu posso estar até aqui com uma informação talvez não precise. O prazo para o estudo definitivo do atuarial, se eu não estou enganado, era essa semana. Então eu posso estar falando que não recebi, já recebi, mas tá para sair esse estudo. Ele é fundamental justamente para a gente poder tomar a decisão pelo regime único, baseado no estudo com total precisão. Foi feito o recenseamento de todos os servidores, é um trabalho que está sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas, pessoal que conhece o mercado, enfim, estamos em boas mãos nessa área para a gente poder realmente, na hora que for feita a opção pelo regime único, a gente está absolutamente seguro de que isso é uma opção tanto do ponto de vista econômico, mas principalmente uma condição melhor para todos os servidores do município de Guarulhos.